Bom, boa tarde, pessoal. Para os que não me conhecem, eu sou o Paulo Vilarinho. Eu sou atualmente diretor de óleos básicos da Cosan, nesse cargo há aproximadamente 2 anos. Meu background é de ExxonMobil, cerca de 20 anos na ExxonMobil, área de combustíveis, área de lubrificantes. E depois que a Exxon foi adquirida pela Cosan, eu voltei para lubrificantes, estou desde então. Já passei em algumas outras áreas, planejamento, lubrificantes e agora em óleos básicos. Então, a ideia hoje é fazer uma apresentação para vocês da perspectiva da Cosan para o mercado brasileiro, tanto da área de lubrificantes quanto para a área de óleos básicos. Inicialmente, eu gostaria de dar uma equalizada aí nos conhecimentos, falando um pouquinho do Grupo Cosan. Não sei se todos têm a dimensão real do grupo, um pouquinho do que compõe o portfólio do grupo. A Cosan está focada em 2 áreas principais, a área de energia e a área de infraestrutura. Dentro da área de energia, a primeira empresa do grupo aqui do lado esquerdo é a Comgás. A Comgás é uma empresa, a maior distribuidora de gás natural do Brasil, uma das maiores clientes, inclusive, da Petrobras. Ela está concentrada aqui na Grande São Paulo, que é a principal área econômica do país, e a Cosan adquiriu esse negócio há cerca de 5 anos, da British Gas, e ela é a principal controladora, tem outros sócios, mas tem a Cosan tem o controle acionário. Depois tem a Raízen, que é uma joint venture formada com a Shell, aproximadamente 5 anos atrás, na área de combustíveis. Tá? A Cosan havia adquirido os ativos da ExxonMobil e contribuiu com esses ativos, enquanto a Shell contribuiu com os ativos dela. E foi formada essa JV, ela tem 2 grandes áreas, a área de combustíveis, onde a gente tem a distribuição de combustíveis, os postos de serviço, a área de lojas de conveniência, a área de querosene de aviação com os aeroportos, que está aqui do lado, é a primeira empresa, e a segunda é a Raízen Energia, que veio da área de açúcar e etanol, e foi a principal contribuição da Cosan nessa JV, e que ela tem uma série de usinas, principalmente aqui no estado de São Paulo, produção de etanol, produção de açúcar, exportação de açúcar, principalmente através do Porto de Santos. A terceira empresa, é a empresa que a gente está, é a Cosan Lubrificantes, é uma empresa que é 100% controlada pelo Grupo Cosan, é a única que é controlada 100% pelo Grupo Cosan, e atualmente a gente tem uma operação aqui no Brasil, a gente tem a planta no Rio de Janeiro, que faz a produção da marca Mobil, exclusivamente da marca Mobil, existe um contrato, uma concessão de contrato de uso de marca e distribuição da marca Mobil no Brasil, e também aqui do Brasil a gente exporta para 3 países, Bolívia, Uruguai e Paraguai. E também tem uma aquisição feita alguns anos depois, que foi uma planta no interior da Inglaterra, numa cidade chamada Gravesend, próxima a Londres, e que a gente lá tem a produção de uma marca adquirida, que é a marca Como, é uma marca, obviamente, secundária, mas é uma marca que tem um bom potencial no mercado britânico, e também a distribuição da marca Mobil em algumas regiões do Reino Unido. Então, a gente tem, o ponto forte é a rede de distribuidores, e, obviamente, a marca Mobil por trás é uma marca que a gente conseguiu fazer um trabalho de desenvolvimento, a gente vai ver posteriormente na parte de market share a evolução que houve com a marca Mobil no Brasil nos últimos anos, e é onde a gente é o principal negócio da área de lubrificantes. Depois, a empresa chamada Radar. A Radar é uma empresa onde a gente não tem a totalidade também dos investimentos, dos shares, mas a gente tem o controle acionário, e que a gente foca principalmente em investimento imobiliário e rentabilização através do aluguel de terras. E, finalmente, na área de infraestrutura, que está ali separada, a empresa que foi resultante da fusão entre a Rumo, que era uma empresa do Grupo Cosan, e a ALL, formando um gigante na área de infraestrutura focada em logística, principalmente logística ferroviária. Então, esse é um pouquinho do portfólio do Grupo Cosan. Falando especificamente de lubrificantes, o que a gente tem dentro da carteira de lubrificantes? A gente tem a marca Mobil, como eu falei, com a distribuição no Brasil, na Europa, na Inglaterra, e recentemente iniciamos a distribuição também na Espanha, da marca Mobil. Temos, em óleos básicos, obviamente, o principal objetivo de óleos básicos é a compra para consumo, mas existe também a revenda da ExxonMobil, vindo dos Estados Unidos, grupos 1 e 2, e da ESOIL, que é proveniente da Coreia, grupo 3. E ali do lado
do lado direito ali é uma área nova, é a Zipilub. A Zipilub, o que aconteceu? A gente, após o final da comercialização dos lubrificantes móvel através dos postos, quando eles foram convertidos para a bandeira Shell, a gente desenvolveu um novo canal para a área automotiva. Então, a Zipilub é uma franquia para a área de trocas de óleo independentes. E ainda a gente tem aqui, como eu falei, a exportação para Bolívia, Uruguai e Paraguai. Então, os lubrificantes que são exportados para esses 3 países são produzidos na nossa fábrica do Rio de Janeiro. Então, alguns números macro, a gente tem 320 milhões de litros comercializados em 2015, a distribuição é móvel em 6 países, 4 América do Sul, 2 Europa. A marca Coma, a gente produz na Inglaterra e exporta para o mercado europeu e asiático, as 2 plantas que eu comentei, e hoje a gente é o maior importador de óleos básicos, principalmente para consumo, mas alguma parte também destinada à revenda, né? E as franquias de troca de óleo dentro da marca Zipilub. Então, esse é um pouquinho do negócio de lubrificantes. Essa é uma foto, para quem não conhece, do nosso complexo na Ilha do Governador. É um terminal privado, isso hoje eu considero uma das grandes vantagens, né? Você evita uma série de problemas, o lay time, né? Demurge, enfim, algumas coisas que acontecem em outros terminais. Então, a gente tem um terminal privado, bem localizado, tem uma capacidade de tancagem que a gente ampliou recentemente. Todo esse complexo pertencia à ExxonMobil. Quando houve a aquisição, a gente ficou dividindo o espaço com a Infineum, produtora de aditivos, e com a Exxon Química. Recentemente, a gente adquiriu os ativos da Exxon Química e a gente ampliou a tancagem para cerca de 100 milhões de litros. Então, uma tancagem bastante representativa. O foco, obviamente, é em óleos básicos, né, e especialidades petroquímicas, e a gente está com essa tancagem aí em processo de desenvolvimento. Um pier exclusivo é uma outra grande vantagem, porque muitas vezes você tem em outros terminais uma demanda, uma disputa aí por espaço em pier, e um draft aí que permite a gente trabalhar com uma certa capacidade de navios. A gente vê navios aí de 10, 12 mil toneladas chegando e podendo descarregar no nosso terminal. E dentro da ideia de segurança e preocupação com o meio ambiente, a gente tem mantido muito a preocupação que a ExxonMobil iniciou, e mantido os padrões, toda aquela cultura da ExxonMobil de segurança, de preocupação com o meio ambiente, a gente tem dado continuidade dentro da Operação Cosan. Falar um pouquinho de lubrificantes acabados e do que a gente tem aí na visão Cosan de perspectiva para o mercado. Esse é a perspectiva do mercado de lubrificantes acabados. Esses números aqui estão em milhões de barris. Se a gente transformar para litros, a gente tem aí no ano de 2014, a gente vê uma queda desde 2013, fundamentalmente atrelada à queda da atividade econômica, mas a gente saiu de um patamar aí de 1,3, 1,4 bilhões de litros de lubrificantes acabados, para algo que a gente estima esse ano que não deve chegar a 1,2 bilhões. Então, a gente tem uma queda aí, o pai tinha falado de 8%, a gente está trabalhando com 6%, aí é um pouco de projeção, mas é muito atrelado ao PIB, né? Então, a gente está estimando aí o PIB caindo aí em torno de 3, 3,5%, e o segmento de lubrificantes acabados deve cair mais, provavelmente algo em torno de 6% a 7% na nossa visão. O maior impacto sentido dentro das 3 linhas de negócio, veículos de passeio, veículos comerciais e indústria, é na área de indústria, sem dúvida, foi a que sentiu a maior retração da economia, e a gente está estimando na indústria uma queda de até 10%. Recuperação, talvez em 2017, se o PIB realmente vier a crescer em 2017, como se fala, algo em torno de 1,5%, provavelmente a gente sai de uma base baixa e pode retomar o crescimento do mercado de lubrificantes acabados. Lembrando que esse número aqui é Sindicom, tá? E Sindicom é aproximadamente 80% a 85% do mercado. Esse é o mercado Sindicom, tá? Mais uma vez, estimamos, nos últimos anos tem ficado entre 80% e 85%. A gente tem aí as 6 principais empresas, a Petrobras, obviamente, liderando, uma disputa pelo segundo lugar entre a marca Móbil e a Ipiranga, que agora, com o recente anúncio da joint venture entre Ipiranga e Chevron, obviamente, a Ipiranga e Chevron, a empresa resultante dessa JV, ela vai, provavelmente, se aproximar bastante da Petrobras, ali na primeira posição em lubrificantes. E um terceiro pelotão ali, com Petronas e Shell. Essas 6 empresas, antes, pré-JV, né, pré-notificação da JV, elas contabilizavam cerca de 60% do mercado de lubrificantes. Aí tem, obviamente, as demais, e uma
uma grande quantidade de outras empresas, mas o mercado aí em torno de 80% a 85% é o que a gente estima, mercado Sindicom para esse ano e deve continuar. Um pouco de tendências no mercado, que essas tendências são interessantes para a gente entender como é que ficam as tendências de óleos básicos e das necessidades de insumos para a indústria de lubrificantes, né? Regulações para baixas emissões, seguindo os Estados Unidos, Europa, obviamente. Controle de emissões é uma coisa que vai estar cada vez mais presente na nossa vida. O Brasil tende a se regulamentar cada vez mais, seguindo outros países, né? OEMs, a gente vê cada vez buscando uma tecnologia mais de ponta, buscando motores mais eficientes, menor consumo de combustível, na área de automóveis de passeio, cárteres menores, né? Então, a gente vê tudo isso, a eficiência energética, né? Na parte de performance também, quer dizer, a gente vê buscas por performances, baixas viscosidades, aí a gente tem visto muito já viscosidades na área de veículos de passeio, buscando 0W, 5W, então isso também está acontecendo. Na área de vendas, efetivamente, a gente vê uma tendência para a busca também de maiores especialistas, então a gente observa alguns canais crescendo, buscando maior especialização, né, no atendimento ao cliente final. E óleos básicos é um pouco do que a gente viu, né? Está tendo ainda um processo de racionalização mundial. A gente vê plantas que devem fechar no futuro, isso ainda não aconteceu. Obviamente, preço de barril vai impactar, mas existem, sem dúvida, algumas plantas mais eficientes do que outras, e a tendência é que haja ainda uma sequência de racionalização. Por enquanto, principalmente nas viscosidades mais leves, a gente ainda vê ainda um excesso de oferta global. Falando global, obviamente, com algumas particularidades em cada região. Falar um pouquinho de veículos de passeio, né? A gente pegando o volume total Brasil, a gente tem 37% do total em veículos de passeio, aqui incluído veículos ciclo-otto, motocicletas também. Então, a gente tem aí uma frota relativamente nova, uma frota com menos de 5 anos de idade. Obviamente, agora, recentemente, com a crise econômica, teve uma redução na produção, mas é uma frota nova, tá? A gente olha também a mudança de canais. A gente, há muitos anos atrás, quem se recorda aí, posto de serviço era o principal canal para lubrificantes. Isso mudou ao longo dos anos para veículos de passeio. Então, hoje você tem oficinas mecânicas e concessionárias autorizadas, os car dealers, né, conhecidos, eles crescendo muito, porque acabam tendo um serviço mais personalizado para o cliente final. De qualquer maneira, a figura da delegação é muito importante em passenger cars, né, veículos de passeio, porque há uma influência muito grande, seja do trocador, seja do atendente, na definição do lubrificante escolhido para a utilização. Então, eu acho que na área de veículos de passeio é um pouco isso, a gente já falou lá, a tendência da eficiência de combustível, as OEMs buscando eficiência energética, baixas viscosidades. A gente vê a grande maioria das montadoras, sejam elas asiáticas, americanas ou europeias, buscando viscosidades mais baixas, 0W, 5W, são a tendência para o enchimento inicial, né? E isso deve continuar acontecendo nos próximos anos. Se a gente olhar ali aquela embalagem ali de lubrificante, a gente vê a tendência também de crescimento de lubrificantes 100% sintético ou de base sintética, passando aí na frota atual de 46%, a gente estima que vai chegar a mais de 80% nos próximos anos. É uma tendência que é, para nós, inexorável, né? Olhar veículos comerciais, o quadro é um pouquinho diferente, é uma frota bem mais idosa, vamos dizer assim, bem mais antiga. O posto de serviço ainda, diferentemente do que aconteceu em veículos de passeio, se mantém como principal canal. O mercado é mineral, 15W40 fundamentalmente, ainda é muito forte, embora você tenha aí novas regulamentações, Euro 5, tudo, mas o mercado de veículos de comerciais ele ainda é fundamentalmente mineral, 1540. O segmento rodoviário muito forte ainda no Brasil, o transporte rodoviário ainda é indubitavelmente muito importante, então ele acaba contribuindo para esse alto percentual de lubrificantes de base mineral e de viscosidade desse tipo. As tendências, obviamente, um pouco de buscar a economia de combustível, controle de emissões, o biodiesel, né, e vai haver uma tendência, né, de, obviamente, em algum momento, se aproximar mais de mercados mais maduros, que vão utilizar menores viscosidades e talvez até alguma coisa de base sintética.
A indústria, obviamente, ela é a mais complexa de se analisar, né, porque a gente tem desde coisas bastante simples, como são os casos dos fluidos hidráulicos de óleo de processo, que basicamente nós estamos falando de óleo básico, né, um percentual de aditivação muito pequeno, até alguns segmentos muito complexos, como segmento de marinha, segmento de oil and gas, segmento de papel e celulose, que você demanda não só um produto com alta qualidade, como um serviço pós-venda e um atendimento diferenciado. Então, aqui a gente acaba englobando em indústria uma série de diferentes aplicações, né? Mas não diferente, na verdade, igual aos demais, ela também, todo mundo está buscando eficiência energética, produtividade mais interessante. Então, isso é uma tendência, redução de custos no momento aí de economia deprimida, né? Finalmente, aí, para a gente falar de óleos básicos, vamos falar um pouco da nossa visão do que a gente está acreditando que vai acontecer nos próximos anos aí no mercado brasileiro. Esse primeiro quadro ele fala da demanda por fontes, ou seja, a gente vê fundamentalmente os três principais fontes de suprimento do mercado brasileiro, mercado local, com as refinarias da Petrobras, como o Paim já mostrou, estável, sem previsão, por enquanto, de incremento de capacidade, é nosso cenário base aqui para fazer essa análise. Mercado refinado também, hoje de manhã, apresentação feita aí também, obviamente tem um potencial de crescimento, mas está aí na faixa de 17%, e o que acaba completando, vamos dizer assim, a demanda, a necessidade, é a importação, que funciona aí, como bem falado em apresentações anteriores, o Brasil é um mercado importador líquido, então acaba que a importação cai agora no momento em que se reduz a necessidade e ela deve voltar a subir, completando aí as fontes de suprimento quando a economia voltar a aquecer. A gente tem uma queda sucessiva, no passado uma queda de aproximadamente 6%, a gente estima uma queda adicional de 6,5%, quer dizer, deve dar uma composição em 2 anos de aproximadamente 15%, em linha muito com o que a gente está vendo em lubrificantes acabados, né? Então, é um pouco disso, a importação funciona aí com um complemento nas fontes locais. Se a gente olhar em tipo, né, se a gente olhar 2009, por exemplo, em que o grupo 2 e o grupo 3 eram praticamente incipientes, não havia praticamente participação do grupo 2 e 3, a gente vê uma evolução muito grande ao longo desses últimos anos, e aí a gente coincide um pouco com a visão aí do Paim, de estimar que hoje o mercado de grupo 2 deve estar próximo a 20%, da composição total, e o grupo 3 aí se aproximando dos dois dígitos, principalmente em função das demandas de OEMs, né? A tendência de grupo 3 crescer também no futuro com as tendências das OEMs que a gente tem observado. Se a gente observar, isso aqui são quadros típicos de mercados maduros que aconteceram em outros mercados, e que a gente acredita que deve acontecer no país, o grupo 1 diminuindo um pouco, a gente aqui falando de grupo 2 e grupo 3 de primeiro refino, tá? Então, a gente deve ter aí grupo 2 e grupo 3, a gente estima que pode chegar algo em torno de 35%, 37% até 2020, né? E que, obviamente, se não houver um novo investimento em aumento de capacidade local, é possível que a importação supere a produção local, em função e dependendo, obviamente, do crescimento do país nos próximos anos, até 2020. Esse gráfico daqui é só para mostrar um pouquinho do como é que a gente vê a precificação global de importação e como é que vai afetar um pouco a precificação de importação que vai chegar no Brasil. A gente tem, se a gente olhar uma base 100 em janeiro de 2015, ou seja, cerca de 18 meses atrás, a gente tinha, saindo do mesmo ponto, houve um descolamento entre as viscosidades leves produzidas nos Estados Unidos e produzidas na Europa. Isso pode acontecer em função de que o mercado americano, a economia americana está mais aquecida, obviamente, a gente está falando aqui de um 220 contra um 150, mas isso é um fato. E por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a gente mostra no próximo gráfico que houve uma alteração no perfil de importação de óleos básicos no Brasil nos últimos anos. A gente tinha, em 2012, isso aí basicamente é de licenças de importação, praticamente metade das origens vindo da Europa, metade das origens vindo da América do Norte, isso em 2012. Já ano passado, desde o ano passado para cá, a gente observou uma alteração. Hoje, 65%
das importações vem dos Estados Unidos e 35% da Europa. Fundamentalmente, obviamente, é por causa do grupo 2, das novas plantas nos Estados Unidos e do excesso, no primeiro momento, de produção de grupo 2 na América do Norte, que acabou encontrando na América Latina, de uma maneira geral, não só Brasil, um mercado para colocação dos produtos. Finalmente, aqui um pouquinho da nossa logística, né, mostra aqui como é que a gente vê o mercado brasileiro, as 3 plantas da Petrobras, né, uma no Rio, Bahia e Ceará, a nossa operação no Rio de Janeiro, as principais empresas produtoras de lubrificantes localizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, a gente tem hoje, a gente vê uma importação vindo muito dos Estados Unidos, de grupo 2 e grupo 3, e grupo 3 também da Ásia. Então, essa é onde a gente vê a dinâmica de onde deve chegar a importação nos próximos anos no Brasil, de óleos básicos. Ok, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela oportunidade.